quero te contar com exclusividade quanto o Timão vai faturar com o patrocínio da BYD. Olha, um Timão muito decepcionante, que fica no zero, que depende agora do jogo de volta no Maracanã e que precisa mudar a sua postura essencialmente. Todo mundo foi mal, inclusive o técnico Dorival Júnior. Descobrir quanto o Corinthians vai faturar com a BYD pelo patrocínio pontual para as partidas finais da Copa do Brasil. Nessa quarta-feira, o Timão anunciou que a montadora de carros elétricos estampará sua marca na barra frontal da camisa do Corinthians no jogo de ida e volta contra o Vasco. Pois bem, essa negociação vai garantir ao Corinthians R$1 milhão e abre a porta para que a BYD permaneça no uniforme alvinegro para 2026. O Corinthians tem 4 espaços no uniforme e as tratativas podem melhorar com cifras ainda superiores se a repercussão em relação à BYD no Corinthians for alta nesses próximos jogos. Dá para dizer também que o Corinthians se deu muito bem com a classificação para a final da Copa do Brasil. Além desse 1 milhão de patrocínio, são pelo menos R$33 milhões em caso de vice-campeonato. Se o time for campeão, em vez de 33 milhões, o Corinthians fica com 77 milhões como prêmio pago pela CBF. Isso sem falar na renda, que vai bater próximo a R$5 milhões na noite dessa quarta-feira no confronto contra o Vasco. Essa receita líquida deve gerar na casa dos R$3 milhões. Se o Corinthians ainda vencer o título da Copa do Brasil, se garante na fase de grupos da Libertadores, mudando toda a projeção e o prognóstico para a temporada de 2026. Como explicar esse Corinthians? Como explicar o Corinthians que faz uma grande semifinal contra o Cruzeiro, que elimina o Palmeiras nas oitavas de final e que vai encontrar na decisão em casa, em tese, um adversário inferior a ele? Porque Corinthians e Vasco acho até que se equivalem pelo ano turbulento que os dois tiveram, pelo desempenho ruim no Campeonato Brasileiro. Mas se você olhar em termos técnicos as duas equipes, talvez até de forma individual, não coletiva. Porque eu acho que o Diniz consegue dar uma cara para esse time do Vasco, muitas vezes mais regular e consistente que o Dorival consegue para o time do Corinthians. Mas a gente sabe da capacidade do Corinthians até pelo que aconteceu na semi, pelo que aconteceu contra o Palmeiras, pelo que aconteceu no título paulista. Faz tempo? Faz. Mas a gente sabe da capacidade desses caras, daquela sinergia quando estão em campo, Carrilho, Memphis, Garro, Yuri. Esse time parece não existir mais. Então, assim, o título ainda está em aberto e ele ainda pode vir para o Corinthians, mas a sensação que fica é de que aquela magia que vimos no ano passado, ela não veio para esse ano. Muito por conta dos problemas físicos, houve troca no comando técnico, o Carrilho teve uma lesão gravíssima, ficou boa parte do ano de fora e não voltou o mesmo jogador, nem perto daquele jogador que foi no ano passado. O Rodrigo Garro não consegue ser o cara tão importante como foi no ano passado, em alguns momentos desse ano, mas ele fez 45 minutos brilhantes contra o Cruzeiro, mesmo perdendo o jogo, mesmo o Corinthians perdendo para o Cruzeiro, tomando uma virada, né, no agregado, buscando um resultado, levando para pênaltis, mesmo o Garro tendo jogado 45 minutos incríveis. O que aconteceu hoje, rapaziada? O que aconteceu com todo mundo, incluindo o Dorival? Era uma final de campeonato, gente. 47 mil pessoas. Final da Copa do Brasil. Corinthians perto do título, podendo conquistar uma vantagem. Para abrir vantagem na decisão, vai decidir no Maracanã. Contra um Vasco que tá com a faca nos dentes. Os caras estão desesperados por esse título e mostraram isso hoje. O Fernando Diniz pegou o Dorival, amassou e botou no bolso. A verdade é essa. Porque ele tem jogadores interessantes. Esse Andrés Gomes. O Coutinho, pode falar o que quiser do Coutinho. Thiago Mendes, que entrou bem ali no meio. O Barros, caraca, que jogo do Barros. O Ryan, com espaço ele faz o que ele fez muitas vezes. Cara, o Vasco jogou no campo do Corinthians. O Vasco merecia até sorte melhor. Teve bola na trave, teve um gol anulado, o Corinthians também teve, mas
o do Vasco foi mais ajustado do que o lance do Corinthians, que foi anulado. O Vasco esteve o tempo inteiro mais perto do gol do que o Corinthians. Foram 3 finalizações a gol. 3. 2 do Vasco, 1 do Corinthians. O Corinthians foi chutar uma bola ao gol com 45 minutos do segundo tempo para a defesa do Léo Jardim. Ele faz uma puta defesa no lance do Yuri, em que o lance estava parado, tinha impedimento, não sei se o VAR validaria ou não se houvesse o gol, mas o Yuri Alberto errou tudo que tentou, cara. Tudo que ele tentou. O time como postura, como plano tático mesmo, não aconteceu. Muitos erros de passe, algumas ligações diretas, tentativa pelos lados do campo que normalmente eram mal sucedidas. O Corinthians não achou o Vasco. E não que o Vasco tenha dado um chocolate no Corinthians, porque talvez nem tenha capacidade para tal, e o Vasco do Diniz, ele é oscilante, ele às vezes goleia, às vezes é goleado, mas foi um Vasco, cara, maduro. Foi um Vasco estratégico, foi um Vasco como foi o Corinthians contra o Cruzeiro no Mineirão. O Vasco fez isso. Claro que está aberto, claro que no Maracanã o Corinthians pode jogar melhor e vencer o jogo, mas vai ter que jogar mais. Vai ter que jogar mais. E o jogar mais não é só, repito, o plano tático. É encarar o jogo. É postura. É entender que é final. É brigar por cada bola como se fosse um prato de comida. É não dar espaço. É buscar o resultado o tempo inteiro. É ser estratégico, é ser maduro, é ser consistente. O Vasco foi isso, o Corinthians não. Eu não entendi a escalação do Martínez no lugar do Maicon para começar, do Dorival. Porque aí o que acontece? O Martínez, ele é apenas voluntarioso, só. Se você tem o Maicon, você tem mais controle de bola, juntamente do Bidon. Se você tem o Martínez, dificilmente você vai ter esse controle de bola. O Garro, muito abaixo. Se o Garro não estava em condições, porque ele tirou ele no segundo tempo, faz o contrário. Deixa ele para a segunda etapa, como aconteceu contra o Cruzeiro, e ele foi um dos melhores em campo. Porque ele jogou se arrastando. Se o Yuri Alberto tá mal, por que diabos o Yuri fica 90 minutos, 100 minutos em campo? Diz o Dorival, não vou desistir tão facilmente de jogador. Não é questão de desistir, Dorival. A questão é que você mexeu no time. E quando você foi mexer, você tirou o Memphis e não o Yuri. E o Memphis, cara, era o cara que estava tentando. Mas o Memphis estava no departamento médico, não treinou. Por que ele saiu tão puto? Por que ele saiu irritado? E não me adianta ter o Yuri saudável e o Memphis descontado se o Memphis está jogando mais do que o Yuri. Se o Memphis pode entregar mais do que o Yuri Alberto. Não há justificativa nesse momento para o Yuri ficar 90, 100 minutos em campo e o Guinegão não ter uma chance. E o Vitinho não ter entrado mais cedo. O Carrilho virou um arremedo de jogador do que ele foi. Então, assim, não sei se ele é mais confiável. E o Guinegão, cara, que é um jogador de confronto físico, de correria, não entra mais. Nada do que o Corinthians tentou deu certo hoje, cara. Nada, nada, nada. Um chute no gol no Léo Jardim, em casa, para quase 50 mil pessoas numa final. Aí me ajuda, né? Como que eu vou imaginar esse Corinthians campeão depois desse jogo? Como? Me expliquem. Porque aquele Corinthians modorrento, preguiçoso, na tiriça, de 2 meses que a gente foi obrigado a ver se arrastando com aquela desculpa, não, mas tem a semifinal na Copa do Brasil, não, calma, os caras não vão cair, não, vai pegar o Cruzeiro na semifinal, tem que se poupar e tal, problemas físicos, lesão, toda aquela desculpa que a gente ficou aqui usando por 2 meses, ela tinha uma razão de ser, ela tinha um significado. Ela tinha a ver com esses jogos agora na reta final de dezembro. E contra o Cruzeiro, especialmente o primeiro jogo, o Corinthians fez jus a tudo isso. E eu pensei, opa, vou me recolher a minha insignificância. Tá dando certo. Segundo jogo, aquele pandemônio de novo, mas beleza, buscou o resultado. Isso é postura, isso é caráter. Beleza, o Cruzeiro é bom time, tomamos 2 gols, vamos lá, que ainda estamos vivos, fazemos 1, vamos tentar empatar, não deu, vamos pra pênalti, pum, passou. Mas aí zerou. Você não precisa correr mais atrás, você não precisa pegar pênalti, você não tá com um adversário superior, tão superior a você. Cara, zerou. Você entrou numa final. Tá zerado, tá 0-0. Você tá jogando em casa. E aí você faz isso.
Tem uma explicação, eu falei zerar, né? Que é dos 8 amarelados, né? Dos 8 suspensos, pendurados. Que, cara, ninguém quer ficar de fora de uma decisão. E era muita gente. Dos que entraram em campo ali, dos que eu lembro aqui, tá? Vou pegar a escalação do Corinthians aqui. Mas o Mateuzinho e o Angileri, que nem entrou, dos laterais. Os 2 zagueiros, o André Ramalho e o Gustavo Henrique. O Hugo Souza, que nenhum desses tomou cartão, tá? O Breno Bidon, o Maicon, um entrou no lugar do outro. Talvez até para isso o Dorival, né, meio que alternou para não perder 2 jogadores por cartão amarelo. Então ele viu que o Bidon não tinha, tirou para botar o Maicon, que também não tinha ainda, para ver se ele não tomava, não tomou. O Garro, aí o Vitinho entrou no lugar dele, o Vitinho tomou amarelo. E é isso. Porque... eu já perdi as contas aqui, mas nenhum dos que estavam pendurados tomou cartão e todos que eu citei ali, aí você, né, percebeu que era muita gente. Só se esses caras se pouparam, né? Tipo assim, vou tirar o pé, não vou entrar, não vou dar uma chegadinha. O Ranieri deu uma chegadona, tomou amarelo. O Vitinho deu uma chegadinha, tomou amarelo. Não estavam pendurados. Só se foi isso. Obviamente ninguém vai confirmar, o Dorival não falou sobre isso, mas é a única explicação, gente. Porque o Dorival foi mal. Cara, ele tira ao mesmo tempo o Ranieri, o Bidon, o Garro e na sequência ele tira o Memphis. Mexer no time é necessário. O Corinthians não estava bem. Você tinha que reconduzir alguma coisa, colocar o Maicon na do Martinez, ok, né? Para ter mais controle de bola junto do Bidon e do Garro. Se o Garro tá com problema físico, sei lá, coloca o Vitinho, como aconteceu, né? Para deixar o Bidon na armação, só que ele tirou o Bidon também. E aí ele tirou o Ranieri, ele perdeu o poder de combate que ele tinha. E aí o Carrilho, que tá visivelmente abaixo fisicamente, ele entra para ser o cara entre os zagueiros, para buscar a bola no pé dos zagueiros, para fazer o que o Ranieri deveria fazer. O Carrilho baixa para terceiro zagueiro, sendo que o Carrilho potencialmente é o cara do lado direito do campo. Então, ele mexeu mal. Os caras que entraram de forma equivocada, fazendo coisas que não funcionam. E o Corinthians não conseguiu chegar no gol adversário, jogando em casa contra o Vasco numa final. O que eu vou esperar do jogo seguinte, gente? Enfim, eu preciso esperar uma melhora. Porque o Vasco, com o Andrés Gomes, o Nuno, o Ryan, o Felipe Coutinho, o Thiago Mendes, o Barros, essa galera jogou muita bola. Muita bola. O Vasco marcou alto, tirou o Corinthians de um conforto assim, que ele pudesse ter de uma zona de conforto, obrigou o Corinthians a errar muito passe. E chegou, cara. Chegou. O Corinthians tem que agradecer que não perdeu o jogo. E cara, é triste dizer isso. O Corinthians estava em casa contra o Vasco numa final e eu preciso dizer, tem que agradecer que tá 0-0. É outra história, mas já é domingo. Então eu espero que esses caras reflitam sobre o que aconteceu, especialmente o Dorival. Que ele entenda que o jogo não estava ganho. E nem acho que ele pense isso, tá? Conhecendo o Dorival. Mas foi o que passou. A sensação é que os jogadores entraram do tipo, vamos ganhar e suave. Esqueceram que do outro lado tem um técnico, um adversário com fome por esses 70 milhões da final. E aí, Corinthians? Vai deixar escapar? 90 minutos. 90 minutos para céu ou inferno. Porque ganhando, você sabe, eu vou ser o primeiro a vir aqui, esquece tudo que eu falei aqui. Corinthians campeão, solta o hino, Cascão, vamos para dentro deles, é isso. Corinthians campeão na Libertadores, um título que não vinha... Olha, Copa do Brasil 2009, né? A última do Corinthians. Ganhou uma depois? Acho que sim, né? Acho que é só 2009. 2008 foi vice. Ganha ali por 98, né? 2002, na verdade. 2002, 98, 99 brasileiro. E 95. Então a última foi 2009. 16 anos. O Vasco ganhou antes ainda.
mais cedo, né, no caso. Menos tempo, melhor dizendo. 2011, o Corinthians 2009. Vou ser o primeiro a dizer. Um título que não vinha faz muito tempo, Copa do Brasil, valorizada, dinheiro no caixa. Agora, se não ganhar, especialmente por conta desse jogo, se esse resultado fizer falta, aí o bicho vai pegar. Não por mim. Torcida, muita gente vai bater. E aí eu não sei se o técnico Dorival não se inviabiliza. Ele tem uma bala agora. Ele precisa ganhar e ganhar bem contra o Vasco domingo para ele continuar no Corinthians. Porque senão, com o que ele fez nesse primeiro jogo, dificilmente ele vai ter vida longa. E isso vale para alguns jogadores que vão ser contestados, vão ser questionados, vai se olhar o custo-benefício, será que não tem que vender? Ao passo que, ganhando, estarão na história. Então, é bom que eles saibam disso. Não é eu que faço as leis. O futebol é isso. Ele transforma heróis em vilões e dentro de 90 minutos cabe muita coisa. E eles precisam entender isso. Ah, mas se o goleiro não pegasse, a bola batesse na trave e entrasse e não saísse e tal, esquece. De uma forma ou de outra, se o resultado não vier, a consequência virá. E se o resultado vier, aí tudo terá valido a pena. Repito, não sou eu que faço as leis. Eu não vou comentar resultados apenas. Até porque hoje eu não estou falando do 0-0. O 0-0 tá ótimo, tá? Pelo que foi o jogo. Eu estou falando de desempenho, de postura, de caráter, de entender o tamanho do clube, de respeitar o torcedor. É disso que eu estou falando. Então, no Maracanã, atenção, palco da final do Mundial de 2000 contra este mesmo adversário. Lugar onde Pelé fez o seu 1000º gol contra a equipe do Vasco. Palco de grandes jogos da história do futebol. Local da invasão corintiana em 1976 para jogar contra o Fluminense. Um local em que o Corinthians já se deu muito bem muitas vezes. E palco da final da Copa do Brasil de 2022, em que o Corinthians, nos pênaltis, deixa escapar o título para o Flamengo de Dorival Júnior. Pois agora, em 25, ele está aqui. Ele está aqui. E o Corinthians precisa ganhar esse título. Então, acordem. São 90 minutos que vão mudar completamente a história do ano desses clubes. Mas precisa se mexer. Porque se jogar o que jogou hoje, aí eu não sei o que vai ser. 3 dias, Corinthians. 3 dias para botar a cabeça no travesseiro, entender o que aconteceu aqui e voltar comendo a grama do Maracanã. É o mínimo que eu espero. Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!